Continuando nossa série de Nova República, vamos começar agora com o governo de José Sarney, o primeiro presidente do atual período histórico brasileiro. Senhor José Sarney, relembro, é o vice de Tancredo Neves. Ele não deveria assumir, né, sendo vice. Aí sim ele estaria no cargo certo para o qual concorreu, mas Tancredo Neves, que foi de fato presidente eleito ao final da ditadura, na eleição de 1984, 85, se não me falha a memória, e só que o Tancredo Neves morreu, né, antes de tomar posse, às vésperas da sua posse, e aí o José Sarney é empossado como presidente. José Sarney conta em algumas entrevistas que ele recebeu uma ligação na madrugada. O Tancredo Neves teria falecido de noite, na madrugada ele é avisado que a partir de agora ele não seria mais o presidente interino, ele já tinha assumido provisoriamente, né? E é como se fosse um susto, né, galera? Se coloque no lugar do José Sarney. A ditadura acabou de acabar. De repente o presidente morre, que susto é esse? Que medo é esse? E o abacaxi vem para a mão do José Sarney, ele vai ter que descascar esse abacaxi. E é o que nós vamos conversar agora, se ele descascou bem ou se ele descascou mais ou menos esse abacaxi que veio parar na mão dele. Eu quero destacar aqui, eu vou tentar fazer isso em todos os outros governos, em todas as outras videoaulas, eu quero destacar as principais características de cada um desses mandatos governamentais da nova república. Então, do governo Sarney, eu escolho duas características principais para a gente resumir o governo do Sarney. A Constituição de 88, sem dúvida alguma, o maior feito desse governo, e não exatamente o plano cruzado, eu coloquei só o primeiro deles, né? Mas o socorro econômico, as tentativas de resolver a crise econômica que está instalada no Brasil desde a década de 70. Vamos lá, um por um aqui, deixa eu comentar melhor. Já vou adiantar que na primeira característica, que é a Constituição, ele deu conta, né? Ele descascou esse abacaxi, ele garantiu o processo democrático, ele segurou no chifre do boi e conseguiu. Palmas para ele, vamos reconhecer. E esse reconhecimento não é só meu, né? Conforme eu disse na aula introdutória, para uma aula completa, como se trata de um período muito recente da história brasileira, seria importante a gente conversar com cientistas políticos, com economistas, né? Para a gente ter uma visão mais ampla, porque é uma história fresca. E aí essa minha fala aqui de dizer que ele deu conta de manter o processo democrático, né, de segurar que a democracia voltou e ela vai ficar, eu vou segurar ela, essa opinião não é só minha não. Outros estudiosos, outras autoridades, cientistas políticos, sociólogos concordam com isso, que o Sarney pode ter tido um monte de problema, um monte de defeito, mas ele conseguiu segurar a democracia. Ele não retrocedeu para os tempos de ditadura, né? A Constituição de 88, apelidada de Constituição Cidadã, daqui a pouco a gente fala melhor dela, é a maior prova de que nesse ponto, politicamente, o Sarney conseguiu, né? A democracia foi mantida. Já economicamente, não foi lá mil maravilhas. O plano cruzado é um dos planos, são muitas tentativas econômicas, são muitos ministros da economia. Se você está aqui comigo em 2020, você já acompanhou ministro da economia largando o atual presidente, deixando o cargo, isso é comum, tá, na nossa história. No governo Sarney, muitos foram mandados embora, outros arregaram, pediram para sair. Por quê? Porque a coisa estava feia. A economia estava em crise desde a década de 70. E aí eu preciso lembrar isso. A culpa não é do Sarney ou desses muitos ministros que passam pelo governo e um dá conta, o outro também não dá e o outro também não dá. A culpa não é só deles, né? Vamos lembrar aqui que a ditadura deixou uma dívida externa gigantesca, o petróleo tinha entrado em crise em 73, voltou a entrar em crise em 79,
a inflação está galopando. Então, por isso que eu disse que é um abacaxi mesmo para descascar. Essa batata quente, agora para usar outra metáfora mais dramática, essa batata quente está assando no colo do Sarney e no colo dos seus ministros da economia. Então, o que ele foi bem sucedido na política, na economia ele não foi, ele não conseguiu resolver a crise. Mas as duas características principais do governo estão aí por isso. A política, a democracia de volta, sendo construída novamente, a Constituição promulgada e uma crise econômica para ser enfrentada. Não dá para falar em década de 80, em transição democrática no Brasil, sem falar de crise econômica. Uma coisa lembra a outra, uma coisa está atrelada na outra. Então vamos lá, conversar um pouquinho mais com detalhes agora? Vamos começar nos pontos positivos, né? Vamos começar falando bem do José Sarney. José Sarney monta, né, dá espaço para uma Assembleia Constituinte ser estabelecida, e essa Assembleia vai ser incumbida de trabalhar muito para escrever uma nova Constituição. Galera, se você acha que o deputado não trabalha, nesse tempo aqui os caras trabalharam muito, muito mesmo. Também é comum esses deputados que escreveram a nossa atual Constituição, né? Muitos estão vivos, galera. Por isso que eu tô dizendo que é um período recente, fresco. Tô dizendo, muitos vivos aí, né? Atores políticos ainda. E aí eles dizem que acordavam muito cedinho, às 6 da manhã, se reuniam antes de ir para o plenário para discutir, e as discussões eram acaloradas, e tinha gente que não aceitava e dava briga, e ia embora todo mundo dormir para acalmar os ânimos e no outro dia cá de volta. Bem processo democrático mesmo, muito trabalho, muito serviço para os deputados, para a Assembleia Constituinte que escreveu a nossa atual Constituição. Mas vamos conversar um pouquinho dela. Saiu, né? E é elogiada. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã por um dos caras que esteve à frente desse processo de escrever, né, essa Constituição. Ela é considerada assim, também não é opinião de historiadora, porque eu não entendo disso, né? Mas aí eu já ouvi juristas, advogados, galera que entende de direito constitucional, dizendo que a nossa Constituição é bem fofa, é bem completinha, só falta ser praticada, né, cumprida, obedecida, mas ela é fofa, ela cumpre o papel ao qual ela se destina. Essa comissão, essa assembleia montada lá no governo de José Sarney deu conta do recado. A nossa Constituição ficou legal. Eu trago aqui, por exemplo, a foto, além do Sarney, né, que é um personagem importante pelo que eu já falei aqui, ele segurou o rojão e disse: para a ditadura a gente não volta, ele garantiu que a transição democrática aconteceria, ponto para ele, palma para ele, né, pelo menos nisso ele deu conta, ele acertou. E outro personagem importante foi esse cara aqui, senhor Ulisses Guimarães, um paulista, um advogado, né, envolvido com política desde a década de 50, deputado federal por 11 mandatos, ele está na frente, à frente da elaboração dessa Constituição, é ele que vai coordenar as votações. Há quem conte, por exemplo, nessas entrevistas, que ele dizia assim que quando discutia, debatia, um falava, o outro defendia, esse texto não pode ser assim, tem que mudar esse texto, tem que ser assim, até porque a composição desse plenário, né, ela era muito mista. Pesquisas apontam que estava meio que 30% esquerda, 30% direita, 30% centrão. Gente, olha o desafio de construir essa Constituição, né? A esquerda propõe um texto, não, esse texto está muito esquerdista, troca essa palavra. E até que se chega num consenso, né? Para chegar nesse consenso, conta-se que esse cara era muito importante, ele deixava o povo debater, né, e os discursos acontecerem, e aí ele brincava assim que quando os velhos davam fome, né, tava chegando a hora de comer, e quando os novos davam saudade da namorada, aí era hora de votar, porque todo mundo queria votar para resolver, para ir embora. Gente, um desafio escrever uma Constituição, né? Trocar uma palavra e outra, e votar, e você discutir, eu discutir, e manter o texto, mas de um jeito que
Direita e esquerda concorda. Esse cara aqui também foi um herói, Ulisses Guimarães. É ele que chamou a nossa Constituição de Constituição Cidadã, e esse apelidinho acabou pegando, né? Palmas para esse cara também, que é um dos principais heróis desse contexto aí, do contexto de Nova República. Essa foto aqui, ela é emblemática, ela é histórica, ele levantando a versão final, né, da Constituição de 88. A primeira impressão, né, tá aqui, conseguimos. Quero discutir duas coisas. Primeiro, essa Constituição fechou, né, porque tinha que fechar, tem que sair uma nova Constituição, não dá para aceitar da ditadura mais. A Constituição, a última Constituição em vigor era de 67, uma Constituição muito autoritária, então tinha que trocar mesmo, mas algumas coisas ficam abertas, tá? Se você conversar com a galera do direito, você vai ver isso também. Tem muitas coisas que eles escrevem aí, decidem aí, mas jogam a decisão mais final, sabe aquela cartada final? Sabe bater o martelo? Eles deixam pra frente. E a galera do direito sempre comenta isso, ainda tem muito trabalho a ser feito nessa Constituição. Muita coisa a ser arrematada ali, né? Meu primeiro comentário é esse. Segundo comentário, você pode se perguntar, Jeane, a de 67 não vale, eu já entendi porque é uma Constituição ditatorial, autoritária, não combina mais com democracia, nós estamos voltando para a democracia. Por que não pegou a de 46? Porque a de 46 é a Constituição antes da ditadura, e ela era uma Constituição democrática. Pois é, essa questão é interessante e vale a gente pensar que o Brasil mudou um pouquinho, né? Durante a ditadura, novos personagens à direita aparecem e eles querem acabar incluindo algumas coisas na Constituição e que não tem lá na de 46, então eu preciso renovar. O Brasil foi renovado, as forças políticas foram renovadas, então por isso uma nova de 46 também não caberia nesse contexto, certo? Características básicas, bem básicas mesmo, suficiente para uma aula de história, não uma aula de direito constitucional, né? Eleições livres e diretas, finalmente retorna esse direito, não mais eleições indiretas, né? Federalismo, sem aquele excesso de poder no governo federal, né? Agora cada estado tem a sua autonomia, isso é positivo, ao mesmo tempo pode ser negativo por conta das diferenças entre os estados, enfim, deixa essa discussão para depois. Presidencialismo virou motivo de discussão, vocês estão achando o quê? Foi fácil decidir pelo presidencialismo? Foi não. Teve uma galera que retornou com aquela história do parlamentarismo. Não, a gente tem que ser uma república parlamentarista. E teve outra galera que voltou com a história até de monarquia, galera. Vocês estão acreditando nisso? Pode acreditar, é verdade. Alguém no meio do plenário levantou, não, o Brasil poderia voltar a ser uma monarquia. Nós podemos ser uma monarquia parlamentarista, como a Inglaterra é, mas nós temos que voltar à tradição monárquica. Outros disseram, não, presidencialismo, por favor, não, parlamentarismo. E aí, conforme eu já falei para vocês, algumas questões foram colocadas ali de maneira provisória para serem conversadas mais para frente, e algumas ainda precisam ser conversadas. Essa aqui foi uma das que a galera falou assim, tá, peraí, nós precisamos resolver aqui, né? Não dá para ficar aqui a vida inteira, eles ficaram mais de ano discutindo essa Constituição. Então não dá pra gente ficar aqui mais 1 ano, 2, 3 anos nesse ponto. Então vamos fazer o seguinte, a gente escolhe o presidencialismo agora e a gente deixa para o povo decidir num plebiscito que a gente vai marcar daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a gente joga essa decisão para o povo e pergunta para o povo, vocês querem monarquia, vocês querem república, vocês querem presidencialismo, vocês querem parlamentarismo, e aí? Então, por enquanto, a gente deixa como era, república presidencialista. Lá na 46 era assim, né? Deixa assim, daqui a pouco o povo decide. Isso será cumprido daqui a um tempo, não agora, né? Se não me engano é 93, 92 ou 93, alguma coisa assim. E esse plebiscito vai acontecer, a população vai ser consultada. 3 poderes básicos, né? Livres, autônomos entre si, né? Um vigia o outro, um complementa o outro. A tortura foi criminalizada. Esse foi outro ponto que deu fight nas discussões.
uma galera não queria criminalizar a tortura, outra galera dizia que tinha que criminalizar, e discussão, e vai, noite adentro. É o que contam os deputados que participaram dessa Constituição, né, da escrita dessa Constituição. O habeas corpus, eu tô focando nesses, né, para te lembrar da ditadura, certo? Que é a última Constituição da ditadura. Não tem mais tortura, agora é crime. O habeas corpus, que também estava proibido pela ditadura, retorna. Na nossa atual Constituição tá valendo o habeas corpus. E uma novidade, isso aqui você tem que saber. Isso é uma novidade e vestibulares costumam cobrar isso aqui. O voto pela primeira vez na história do Brasil é facultado aos analfabetos. Nunca antes, mulher já votava, pobre já votava, beleza, isso aí tudo, mas analfabeto é a primeira vez que eles são incluídos. Veja, eles não são obrigados, né? Eles podem, eles têm o direito, ok? Voto facultativo aos analfabetos. E para fechar a Constituição de 88, um orgulhinho nosso, né? Um orgulhinho do Brasil, da história do Brasil, um trechinho, o artigo 1º, 2º e o 3º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, como no caso de um plebiscito, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, essa lei não está sendo cumprida, né? E a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, olha isso. Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É lindo o texto, né? Pelo menos o texto é lindo. A realidade talvez não, como nos mostra essa charge de Miguel Paiva. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Tá faltando comida na prática dessa família, certamente, né? Mas lá no texto não tá faltando não, o texto tá bonito. Pelo menos a teoria tá bonita. Agora, ainda em 88, né, a Constituição foi promulgada em 1981, então no mesmo ano de promulgação, você tem uma greve lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Agora, então, eu te mostro um evento que confirma aquela história que a gente conversou lá na nossa aula introdutória. Estamos num momento de liberalização política, de transição democrática ou de redemocratização? Aí lembra que eu te falei que redemocratizar é meio forte? O processo ainda não está concluído? Ele ainda não está pleno? Então, ele ainda está sendo no gerúndio. Aqui está a prova, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que Sarney promulga uma Constituição democrática, feita por diferentes deputados, cada um com uma opinião, em que cada um pode defender a sua visão, muito democrático, por outro lado, ele se comporta nessa greve, diante dos metalúrgicos dessa greve, ele se comporta como um autoritário. Essa greve aconteceu na CSN, Companhia de Siderurgia Nacional, que é um órgão governamental, um órgão não, né, uma empresa, uma indústria. Vargas, tá lembrado? CSN, lembra? Era Vargas lá, não era Vargas, um pouquinho na frente, né? Quando Vargas cria aquelas empresas todas, essa empresa então é do governo. Quem seria o patrão dos metalúrgicos, entre aspas, gente? O presidente, né? A qual direito eles estão recorrendo? Ao direito de greve, para poder conversar sobre salário. E é isso que eles estão reivindicando. Nós estamos fazendo uma greve, reivindicando ajuste salarial, 6 horas de trabalho e a readmissão de 70 operários demitidos. Gente, crise, lembre-se disso. Então a CSN também está enfrentando crise, né? E aí esses 70 operários demitidos e agora não traz eles de volta, aumenta o nosso salário. O que o Sarney fez? Ou mandou fazer? Intervenção militar. Responde eles assim,
Veja isso, os metalúrgicos pedindo seus direitos, sendo recebidos com bala, né, com presença policial, com tanque de guerra. Essa cena me parece ditadura, né? E eu já estou numa democracia, onde eu posso fazer greve. É um direito constitucional fazer greve. Veja uma breve reportagem sobre isso. Ainda é tensa a situação em Volta Redonda, no estado do Rio. 3 metalúrgicos morreram ontem à noite durante choques com soldados do Exército e da Polícia Militar. 18 mil operários da Companhia Siderúrgica Nacional estão em greve há 4 dias. Desde terça-feira, 3 mil ocupavam as instalações da empresa. As tropas do Exército foram chamadas para retirar os operários da siderúrgica. Os grevistas reagiram e entraram em choque com soldados usando pedras, barras de ferro e bombas. O incidente durou mais de 12 horas. Às 7 horas da noite começaram os choques entre os metalúrgicos em greve, a Polícia Militar e o Exército nas ruas de Volta Redonda. Houve muita confusão. Depois, corre-corre e tiroteio. Algumas pessoas foram presas. Vários carros apedrejados. A tensão era cada vez maior. A todo momento, mais tiros. Também houve choques dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. O Exército usou tanques para destruir barricadas. Os soldados tentavam chegar até a aciaria, setor da usina onde é feito o aço, que foi ocupada pelos grevistas. Os metalúrgicos fizeram barricadas usando 2 tratores e botaram fogo num latão de óleo. Os bombeiros apagaram fogo. Logo depois, os grevistas jogaram uma bomba incendiária num caminhão. Mais uma vez, o fogo foi apagado pelos bombeiros. No final da noite, os choques terminaram. De madrugada, as tropas do Exército ficaram de prontidão dentro e fora da siderúrgica. De manhã, um representante dos grevistas foi negociar com o comandante das tropas do Exército para evitar novos incidentes. Os trabalhadores ficaram concentrados na parte alta da aciaria. Do outro lado, os soldados do Exército esperavam o fim da negociação. Às 8 da manhã, os grevistas decidiram sair da usina, todos em fila, um com a mão no ombro do outro. Os trabalhadores retiraram o bloqueio e foram embora. Era o fim da ocupação, que durou 3 dias. 3 dias de greve. E nos lembrou a ditadura, né? Parece que a ditadura ressuscitou aqui. E não, nós estamos no governo José Sarney. 88 também, ainda nos assuntos políticos, né? Da desenvoltura política do José Sarney. Como que ele está se comportando como presidente. Por um lado, um fofo, promulga a Constituição, garante o espaço democrático, beleza. Por outro, autoritarismo. E olha aqui um problema que ainda não foi resolvido durante a Nova República. Chico Mendes é um sindicalista no norte do Brasil, ele é muito famoso, no Brasil todo esse nome é conhecido, Chico Mendes. Ele é um ambientalista, ativista do meio ambiente, né? Daqueles que têm a vida dedicada a essa causa de defender a sustentabilidade e de defender a posse de terras por pequenas famílias, né? por pequenos produtores, pequenos agricultores, camponeses, pobres. 2 lutas que ele tem, então, meio ambiente e terra. Ele estaria envolvido com o MST, o Movimento Sem Terra. Ele é um dos nomes, né, associados ao MST. Contra o MST, não só contra o Chico Mendes, mas contra o movimento inteiro, estaria a UDR, a União Democrática Ruralista, que já representa os fazendeiros, né, que não querem abrir mão de pedacinho nenhum de terra, que não querem conversa sobre isso. Chico Mendes vive a sua vida nessa luta, né, pelo meio ambiente, pela melhor distribuição de terra, e aí eu preciso fazer um comentário aqui. A reforma agrária aparece na Constituição de 88. Se você pesquisar lá, você vai ver o termo reforma agrária. E o Estado se responsabilizando por fazer essa distribuição mais justa. É exatamente isso que a Constituição diz. Compete à União, então compete ao Estado, à República, ao governo do Brasil, a desapropriação de terras não usadas, né? Terras devolutas e a distribuição melhor para uma justa distribuição de terras, enfim, isso está lá.
Só que isso, para a galera do MST, para a galera que defende a reforma agrária, é só papel, é só teoria. Na prática aconteceu muito pouco disso. E aí o Chico Mendes está aí para lembrar. Talvez está aí na lei, mas na prática, aqui no norte, eu não tenho muito não, essa vontade do governo de fazer justiça social na terra aqui. Segundo, outro comentário, já que ele está envolvido também com ambientalismo, né, com sustentabilidade. A nossa Constituição também toca nisso. Nossa Constituição protege muito o meio ambiente. E, inclusive, alguns deputados vão dizer que se essa discussão da Constituição de 88 funcionasse hoje, no Brasil de 2020, quando eu estou gravando essa videoaula, seria muito mais difícil conversar, muito mais difícil aprovar o que foi aprovado lá na década de 80. Eu já ouvi um deputado dizer, um deputado que participou, né, da escrita da Constituição, da elaboração da Constituição, dizendo que naquela época os fazendeiros, o agronegócio não estava tão organizado quanto está hoje. Então, muitas pautas que passaram na década de 80 não passariam hoje. E aí, veja isso. Algumas pautas passaram, mas mesmo assim o Chico Mendes está aqui para lembrar que o Brasil precisava dar mais atenção para a sustentabilidade. Eu tenho uma reportagenzinha curta também para você conhecer o Chico Mendes. Tem instituto com o nome dele, tem muitos projetos, muitas campanhas que levam o nome desse cara exatamente por causa da figura importante que ele foi, que ele representou, que acabou gastando a vida, perdendo a própria vida por conta das causas pelas quais ele militava, né? Ele foi morto por um fazendeiro que tinha treta com ele exatamente por ele defender terra mais bem distribuída, por ele defender conservação da natureza, e um fazendeiro, a morte dele foi encomendada numa emboscada por um fazendeiro. Chico Mendes nasceu em Chapuri, Acre, em 1944. Na década de 80, época de grandes conflitos fundiários na região, se tornou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Começava ali uma trajetória que o transformaria, ao mesmo tempo, em um ambientalista reconhecido mundialmente e num adversário incômodo dos grandes latifundiários. Era uma época de muita ebulição no movimento social e todo mundo falava muito e queria falar muito e ele ficava na dele. Agora, quando falava, todo mundo calava. A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lembra dele como alguém especial em sua vida. Tinha momento em que a gente tinha uma relação como se fosse de irmão para irmão, de pai para filha e de companheiro para companheira. Chico liderou a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros e organizou protestos pacíficos conhecidos como empates. Neles, famílias inteiras se posicionavam em frente às máquinas e motosserras para impedir a derrubada de árvores e a formação de pastagens. Sua luta ganhou respeito mundial e lhe rendeu muitos prêmios. Uma das ideias defendidas por Chico Mendes era a criação de reservas extrativistas, áreas de domínio do poder público destinadas à preservação e exploração pelas comunidades locais. Elas saíram do papel somente após a sua morte, a partir de 1990. Hoje, totalizam 92 unidades, o equivalente a 5% do território da Amazônia Legal, e beneficiam 1.500.000 pessoas, segundo o Memorial Chico Mendes. Nós, seringueiros, nunca brigamos para ser dono ou ser proprietário de terra. E o que nós queremos é que a terra seja da União e que sirva de usufruto para os seringueiros. A voz de Chico Mendes ecoava no mundo todo, ao mesmo tempo em que aumentavam as ameaças contra a vida dele, feitas por fazendeiros em Chapuri. Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi morto em uma emboscada nos fundos de sua casa. Estou num período da história em que não havia o avanço de tecnologias como a internet, o acesso à informação era muito mais restrito, né? Aquelas regiões lá da Amazônia viviam um certo isolamento. O crime foi executado por Darcy Alves, filho do fazendeiro Darli Alves. O processo que apurou o crime levou 12 anos. Em 1990, os dois foram condenados. Deigma Turasi, que acompanhou o julgamento,
fez uma reportagem especial para a Agência Brasil em 2003, quando a morte de Chico Mendes completou 15 anos. Na época, entrevistou Darcy, o filho, que negou a autoria do crime. Eles assumem alguma responsabilidade, talvez de saberem ou de, como eles afirmaram nas minhas entrevistas, que havia uma certa culpa, mas não que ele teria sido o mandante, no caso o pai, o Darly, e o Darcy que tivesse sido atirado, tivesse tido disparado, né, o tiro que matou o Chico Mendes. A morte de Chico Mendes não calou a voz dele. Mesmo após 30 anos, ela segue sendo respeitada e valorizada. Se tem um legado para nós, para gerações de hoje e para gerações futuras, do Chico não se faz luta sozinho. A luta é de muita gente, a luta é de todos nós e o resultado dela só será bom se nós lutarmos no coletivo. Interessante o pedacinho que ela fala, que ele fala, o próprio Chico Mendes, né? Nós não queremos terra pra gente. Eu não quero ter uma escritura de terra. A terra pode continuar sendo do governo, mas que as comunidades aqui do norte do Brasil possam usufruir, né? Possa praticar o extrativismo, né? Para sobreviver, mas não precisa ser nosso até. Interessante esse projeto, né? 20 anos após o seu assassinato, a União indeniza a viúva, né, com R$337 mil, mais uma pensão vitalícia de 3 mil. Ex-ativista ambiental foi anistiado pela perseguição sofrida durante a ditadura, quando foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Depois de ser considerado um criminoso, né, ele foi perdoado e a viúva foi indenizada. Agora vamos começar a falar de economia, o assunto que o Sarney não deu conta. A gente reconheceu que ele fez de legal, que ele conseguiu, mas a economia, coitado, era muito para ele, né? Conseguir dar conta de uma crise que vem galopando desde a década de 70, complicado, ele não vai conseguir. E aí chega um momento que se fala numa década perdida. Mas essa década perdida, gente, não é só no Brasil, tá? Esse termo de década perdida, ele é atribuído ao mundo, assim. O mundo está passando por um período econômico difícil. O petróleo, a crise do petróleo, né, o choque do preço do petróleo, impactou todo mundo. Os Estados Unidos, a principal economia mundial, também foi impactado, né? Também sofreu. Então, a década perdida é meio que para o mundo. Aí é na década perdida que vai começar o tal do neoliberalismo. É aí que surge a Margaret Thatcher, né? Para dizer, não, vamos se vir a cada um, vamos lá, vamos trabalhar e tal, o Estado faz menos, desincha o Estado. É uma reação até essa década que o mundo está vivendo. E no Brasil a coisa não é diferente, a crise econômica está complicada. A inflação já está a 230, vocês têm noção disso? Eu sempre gosto de te dar um parâmetro, né, para você saber comparar. Hoje, se ela chegar a 10%, você já está brigando com o Bolsonaro, porque 10% é considerado alto. Pensa que 230, é aí que se brinca com a palavra de estagflação, tá estagnado com uma inflação altíssima, estagflação. O termo que eu já usei aqui nessa aula era inflação galopante, porque ela está galopando e subindo mesmo. Triste, gente. Põe uma crise econômica forte aí, duplica, triplica, muito complicada essa época. E aí o Sarney não vai poder fugir da raia. Ele é o presidente, ele vai ter que pelo menos encarar. Ele não vai dar conta, mas ele não pode fugir da raia. Ele encara e aí ele vai começar a saga dos planos econômicos. Mais de um, mais de dois, mais de três. O primeiro deles seria o Plano Cruzado. Em fevereiro de 86, ele lança o Plano Cruzado. Primeira tentativa do Plano Cruzado, valorizar a nossa moeda, né? Ele vai trocar a moeda de cruzeiros, que foi a moeda que o Getúlio Vargas instituiu lá atrás, na década de 40. A gente já tinha tido réis, né? Desde o Brasil Império, lá atrás. Vem o Getúlio Vargas, traz os cruzeiros, né? Agora vai vir o cruzado, a terceira moeda brasileira. E aí ele vai trocar 1.000 cruzeiros, significam agora um cruzado. A ideia, dizem os economistas, é valorizar a moeda. 1.000 cruzeiros agora valem um cruzado.
Já ouvi também economista dizendo que isso aqui é uma jogada de marketing, é só para injetar esperança na população. É só para a população achar que agora vai melhorar, mas que no fundo não dá muito resultado não. Eu não vou aprofundar porque eu não sou economista, eu acho isso uma mágica, mas é o que eu já ouvi de economistas. Outra tentativa do plano, outra proposta do plano, congelar preços. Porque quando a inflação está galopando, está subindo, né, chegando a 230%, você tem preços que se alteram, gente, de um dia para o outro. Se você foi lá hoje, comprou uma garrafinha de água por R$1, amanhã quando você for lá, ela custa R$1,10 e depois ela custa R$1,20. Eu não tô zoando, gente, é isso. Os preços eram alterados diariamente, às vezes até 2 vezes no mesmo dia. Você ia de manhã era um preço, à tarde era outro. Então, qual que é a intenção do Sarney agora? Congela preço, tá proibido aumentar preço. Olha que solução mais simplista do Sarney, né? Para garantir que os supermercados não aumentariam os preços, ele convoca a população para fiscalizar os supermercados, as lojas, os mercados, né? E aí a população vai se transformar em fiscais do Sarney. Eu preciso falar disso. As donas de casa, né, interessadas na economia doméstica, em saber se vai dar para comprar a cesta básica ou não, as próprias donas de casa vão ser chamadas a colaborar com o governo. Elas vão lá de botãozinho, esse botão, ó, eu sou fiscal do Sarney, coloca o botão aqui e vai lá no supermercado com a lista que era divulgada. Então, 1 quilo de arroz tem que custar tanto. Tá custando? Tá, isso aqui tá cumprindo. 1 litro de leite tem que custar tanto. Epa, tá mais caro, eu vou te denunciar pro Sarney. E aí você poderia fazer isso numa agência de correio, enfim. Você poderia tentar de alguma forma denunciar esse supermercado que sofreria, ele poderia ser fechado, ele poderia pagar multa por ele não estar cumprindo esse preço congelado, ele tá aumentando o preço, né? Por um lado, solução simplista não vai resolver, galera. Vocês vão ver daqui a pouco que não vai resolver. Qual que é a solução, qual que é a consequência imediata desse congelamento? O dono do supermercado fala, para mim então não compensa vender. Se eu tenho que vender essa garrafinha aqui a R$1, para mim não compensa, então eu vou parar de vender. Então, primeira consequência, prateleiras vazias. É o que você mais via nos supermercados. O dono prefere não vender do que tomar prejuízo, né? Porque a inflação continua subindo, ele não pode aumentar o preço, então ele vai tomar prejuízo e ele não vende. Ou, segunda consequência, o famoso ágil. Lá na prateleira o preço tá que é R$1, mas na hora de passar no caixa ele fala assim, você só leva se você me der mais 20 centavos aqui. Porque R$1 é ótimo, né? É legal eu estar usando a moeda de hoje para falar sobre cruzado, mas você entendeu meu exemplo, né? Vamos lá, continua. Na hora de passar no caixa, o caixa te falava, você só leva a garrafinha se você me inteirar aqui no ágil 20 centavos, porque eu não aumentei o preço lá para eu não ser multado, né? Para eu não ser penalizado, para a dona de casa chegar aqui e achar que eu estou praticando esse preço. Mas aqui você tem que me dar uma inteira aqui, entendeu? Consequência, desabastecimento ou prática do ágil por baixo do pano. Outra proposta, não terminei de falar dos fiscais do Sarney. Tem o lado bom dos fiscais do Sarney. Quando o próprio presidente convoca a população para fiscalizar, ele está recuperando a cidadania do brasileiro. O brasileiro tinha ficado 21 anos sem votar para presidente. O brasileiro estava cantando aquela música das bandas de rock dessa época e da década de 80. Inútil! A gente somos inútil! O povo estava se sentindo inútil. De repente o Sarney chega e fala, vocês precisam me ajudar. Eu conto com vocês. Isso teve um efeito positivo de fazer o brasileiro se sentir participante da política, né? A dona de casa, nossa, eu sou uma fiscal do Sarney. Sacou? Tem um lado positivo das fiscais do Sarney. Mais uma proposta do plano cruzado, gatilho salarial. Pera, deixa eu te explicar. Gatilho é aquele negócio da arma que você dispara, né? O tiro. Então, esse gatilho salarial seria isso. Quando a inflação atingisse mais 20%, isso seria o gatilho para disparar o aumento salarial.
Então, a inflação subiu mais 20, o salário sobe mais 20. A inflação subiu mais 20, o salário sobe mais 20. Gente, onde é que isso vai parar? Que a inflação tá subindo nas tampas, tá galopando. Onde é que esse salário vai dar? Vai dar muito, né? Aí, não deu certo isso aqui também não. Esse gatilho salarial vai ser criticado pelos economistas. Esse plano, por causa disso tudo que você tá vendo, é considerado um plano heterodoxo. Essa palavra é muito de economia mesmo, específica. O que é que significa a heterodoxia? É aquela estratégia econômica que considera as condições da população, que leva em consideração a população mesmo, a vida real. Não leva em conta só o cálculo, né? Tanto é que o Sarney, nesse plano, ele é acusado de ser populista. Tem economista que vai dizer assim, ô Sarney, você não quer resolver a economia não, as contas não vai dar para pagar não, porque você fica querendo agradar o povo, você fica congelando os preços, você fica aumentando o salário, desse jeito os números não vão bater, as contas não vão bater. Isso é ser heterodoxo, quando você não se baseia no 2 mais 2, né? Você tenta acudir a população, as necessidades reais da população. Isso é ser heterodoxo. É o contrário de ser ortodoxo. Veja comigo uma definição de ortodoxia. Ela é dogmática, ela é afastada da realidade, porque usa um método baseado em axiomas, ao invés de generalizar a experiência do comportamento dos mercados, colocando a forma ilusória de que um método que adota a matemática como base não é capaz de retratar de forma eficaz a realidade. Tá? Ortodoxia é quando você é 2 mais 2. Não dá para fazer graça pro povo porque o dinheiro não dá. Heterodoxo é quando você, deixa devendo, deixa no vermelho, mas o povo tá precisando. Isso é heterodoxia nas palavras de uma professora de história, claro, né? Não é uma economista dizendo, apesar de eu estar me baseando numa dissertação de economia política da FGV. Umas imagenzinhas. Revolução na economia, a esperança no cruzado, lá da revista Veja, capa da revista Veja, o botãozinho das fiscais do Sarney. Aqui você vê as consumidoras consultando a tabela, né, conferindo a lista de preços tabelados. Então essas listas saíam, né, o governo estipulava e tinha que ser esse preço. Essas listas eram distribuídas para a população. Você tem aqui um supermercado, né? Congelamento de preços e salários, só se tivesse o gatilho que o salário aumentaria. E tinha a Superintendência Nacional de Abastecimento, também nessa época. Não temos margarina devido à falta de fornecimento de fornecedores. Fornecedor parou de produzir, porque não está compensando, né? Não posso aumentar preço. Sabe outra coisa que começou a acontecer também? Vamos pensar, sei lá, no armário, no guarda-roupa. Eu não posso aumentar o preço desse guarda-roupa de 4 portas. Aí eu invento uma portinha em cima ou embaixo, uma gavetinha a mais, para eu justificar, olha, esse modelo é o A, esse aqui é o modelo A1, por isso que ele tá mais caro, por isso que eu aumentei o preço dele. Sacou? Porque senão não vai ter fornecimento, né? Vai começar a desabastecer. Eu prefiro não oferecer o produto que tomar prejuízo. Prezados clientes, a falta de produtos na loja decorre do fato de que alguns fornecedores ainda não adequaram seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Uma reportagenzinha curta também, vamos ver? Há exatos 25 anos nascia o Plano Cruzado. A data é lembrada no arquivo especial de hoje. 23 de fevereiro de 1986, o governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Nossa moeda, o cruzeiro, perdeu 3 zeros e mudou de nome. Salários e preços foram congelados. O objetivo era derrubar a inflação, promover o crescimento econômico, criar empregos e melhorar a distribuição de renda incentivados pelo governo. Surgiram os fiscais do Sarney, de olho no preço. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. No primeiro momento, o objetivo foi alcançado e a inflação despencou, mas em poucos meses, os produtos sumiram das prateleiras e o dólar disparou. O
governo confiscou o boi no pasto e criou um imposto sobre a gasolina e o álcool. Em outubro, 8 meses depois, o Plano Cruzado já era um fracasso. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistando o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. Telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. Acho que já deu para sentir o clima, né? O cara lá se sentindo o fiscal do Sarney e ele tem a autoridade de mandar fechar o supermercado porque os preços da tabela não estão sendo cumpridos. Pensa no tanto que isso fez bem para a autoestima do brasileiro, né? Da sociedade civil brasileira. Tem o lado bom dessa fiscalização, mas tem o lado ruim, gente, de prateleiras vazias. Tava vendo lá, né? Fevereiro de 86, pouco tempo depois já era esse plano. E aí a gente vem pro Plano Cruzado 2. É o ano que eu nasci, gente, 86, na década perdida, estava eu nascendo. Não deu certo em poucos meses, o Sarney teve que mudar de ideia, bora pro Plano Cruzado 2. Vamos descongelar alguns preços, que eu já vi que não deu certo. Vamos aumentar impostos, você viu lá, imposto sobre a gasolina, aumenta imposto. E vamos declarar moratória, não vamos mais pagar a dívida externa. A gente está custando acudir a situação interna, então não vamos acudir a situação externa. Vamos suspender o pagamento da dívida externa. Segunda tentativa do Sarney, Plano Cruzado 2. Você viu isso? Novembro de 86, também não deu certo. Em junho de 87, um novo plano. Esse novo plano, chamado de Bresser, porque trocou o ministro da Economia. Bresser é outro economista, outra tentativa, outra visão. É o Bresser que denuncia o Sarney como populista. Ele vai dizer, não, essas táticas populistas aí, essa economia heterodoxa não vai resolver crise nenhuma, não. O Sarney tá querendo é pegar moral com o povo, por isso que ele tá resolvendo essa crise. Palavras do economista Bresser. E aí ele chega com uma nova proposta. Para com esse negócio de gatilho salarial, não dá para ficar aumentando salário, não tem jeito para resolver essa crise, tem que parar com isso. Continua aumentando imposto, congela só por 3 meses alguns preços, depois flexibiliza de novo para não atrapalhar o dono, né, os fornecedores, os produtores, e aos poucos a gente vai ajustando esses preços. Terceiro plano, terceira tentativa, não deu certo. Em menos de um ano, uma outra tentativa, em fevereiro de 88, gente, pensa... Tenta de um jeito, não dá, muda. Tenta de outro, não dá, muda. Gente do céu, pensa você vivendo nessa época. Pensa você sendo um brasileiro pobre nesse contexto. Tava faltando, né? Tava tendo arroz e feijão na sua mesa. O resto... Gente, eu vivi, a minha infância não tinha iogurte, não tinha bolacha. Sabe essas coisas que hoje é normal? Você tem 30 opções, 30 tipos de bolacha, 5 tipos de iogurte, não tinha isso não, gente. Refrigerante era chique, era em festa, e olhe lá. Iogurte era coisa de rico, era nessa época. A minha infância foi isso. Então vamos lá, para a quarta tentativa do Sarney. Plano Nóbrega, troquei de ministro da Economia de novo, vamos para uma nova tentativa. Corta gasto público, descongela preço, suspende a moratória, volta a pagar a dívida externa, porque assim a gente tem empréstimo, assim o capital de fora nos ajuda. Suspende a moratória, paga a dívida, suspende reajustes salariais, vai e vem, né? Vai e vem. E por fim, a última cartada, no último ano do governo, nos minutos finais, nos respiros finais, o Plano Verão, em referência ao mês de lançamento, né, janeiro de 89,
troca a moeda de novo. Não é mais o cruzado, né? Era cruzeiro, passou para cruzado, agora é cruzado novo. 1000 cruzados foram transformados em um novo cruzado. Pode ser uma jogada de marketing, pode ser uma tentativa de valorizar a moeda, aí a gente vai ter essa diferença nas opiniões dos economistas. Congela preço de novo, corrige salário, porque o povo não está conseguindo comprar nenhuma cesta básica. Mais uma vez tentando agradar o povão. Aí, essa é a última tentativa. Em resumo, nós temos isso aqui, galera. Meu Deus, que sufoco! Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Nóbrega, Plano Verão. Nenhum deu conta. No final, você tem uma economia desabastecida. O que eu estou falando de desabastecimento? Prateleiras vazias, né? Faltando produtos. Inflação de 2,5% ao dia. Por isso que eu te disse que de manhã era um preço, à tarde era outro. É isso, eu lá com os meus 3 aninhos de idade, era essa aí a realidade do Brasil. 2,5% ao dia de inflação. Tchau, Sarney, né? 89, ele já tá vazando, daqui a pouco vai ter eleição. O próximo presidente é o Fernando Collor, que vai ter esse de abacaxi para descascar. Vai cair essa batata quente no Collor, do Fernando Collor. Só um comentário rápido da cultura nos anos 80, é um momento de efervescência, sabe? Assim como na ditadura a gente teve uma MPB muito presente, né? E crítica da ditadura, aqui agora nós temos uma juventude muito crítica desse contexto. Nós temos a geração Coca-Cola, uma expressão de uma música da Legião Urbana, que é uma das bandas que mais fazem sucesso nesse contexto, e uma banda de letras de crítica social mesmo. Ao mesmo tempo você tem uma galerinha que deixou de ser hippie, passou a ser yuppie, Young Urban Professional, não é hippie mais, aqueles caras que não querem saber de riqueza, que querem só paz e amor, agora não, agora eles querem estudar, eles querem construir carreira, né? Geração Shopping Center, começa o consumismo ali, é a época dos filmes do Rambo, e é a época de uma MPB e de um rock bastante atuantes. Eu tenho umas fotinhas de algumas bandas dessa época, né? Da minha época, Legião Urbana, Cazuza, Paralamas do Sucesso, algumas ainda estão aí, né? Paralamas, com certeza, talvez alguns de vocês já ouviram falar. Para fechar, galera, porque essa aula já tá gigantesca. Finalmente, as eleições de 89, a primeira eleição direta depois de tanto tempo de ditadura, porque não se esqueça, o Sarney é o primeiro presidente civil, ele não é mais da ditadura, beleza, mas ele não foi eleito pelo povo. Agora sim, o povo elegerá um desses que está aparecendo nessa lista. Tem mais, tá? Coloquei só os mais famosinhos assim. Eu gosto de brincar que o povo desaprendeu tanto de votar, tanto, né? Ficou 20 e tantos anos sem votar para presidente, que quando foi votar não sabia, esqueceu, desaprendeu. E escolhe um cara. Fernando Collor, como eu já contei, né? Vai ser eleito, vai vencer essa lista aqui. E daqui 2 anos ele vai ser impeachmentado por corrupção, por sujeira. A gente vai estudar isso numa próxima videoaula. Veja quem disputa junto com o Fernando Collor. Luiz Inácio Lula da Silva, ele já está presente na cena política, ele é um deputado federal, galera. Ajudou a escrever a Constituição de 88. Já tem destaque desde o final da ditadura, quando ele começa lá com as suas greves no ABC Paulista, né? Ele conquista projeção, ele tem adeptos desde o final da década de 80, lá, desde a ditadura. E aí agora ele está se candidatando a presidente. É uma das eleições, né? Uma das muitas eleições que ele tenta, mas não dá certo. Brizola, você lembra do ex-amigo do Jango, do ex-amigo do Vargas? Lá do sul do país, é um dos candidatos. Mário Covas, mais projetado ali em São Paulo, né? Paulo Maluf, que enfrentou o Tancredo Neves e perdeu, tá tentando de novo. E até o Silvio Santos, esse do SBT, o Quem Quer Dinheiro, é esse mesmo. Foi candidato à presidência, não terminou o processo, né? Ele lança a candidatura, ele faz propaganda, mas depois dá um problema lá na candidatura dele, ele acaba tirando o nome dele das urnas e ele não ganha não, né? Porque nem vai concorrer. Mas já pensou Silvio Santos como presidente do Brasil? Esse
esse é o vencedor. E você vai ver que ele tem um currículo que talvez poderia enganar até você, né? Em tempos de crise econômica, de estagflação, ele é um economista. Quem sabe ele dá conta de resolver esse pepino aí da economia? Ele já havia sido prefeito de Maceió, ele já havia sido governador de Alagoas, deputado federal ligado à Arena, então ele era a favor da ditadura, muito projetado no Nordeste, tem uma força muito grande no Nordeste, ainda hoje, se apresenta como caçador de marajás. Marajá seria aquele funcionário público que tem altos salários, e aí em tempos de crise econômica a gente está querendo diminuir os gastos públicos, né? Então ele vai caçar esse funcionário de altos salários que não trabalha nada, porque não é essa imagem que a gente tem de muito funcionalismo público, que não trabalha ou que trabalha pouco e ganha muito. Ele dizia, eu sou um caçador de marajá, no meu governo não vai ter isso. E além disso eu sou um protetor dos descamisados. Collor é progresso. Olha a carinha de jovem, de bem preparado para resolver esse Brasil bagunçado. É ele que vai ganhar. Eu trouxe também o cartazinho do Lula, jovenzinho também, né? Sem medo de ser feliz. Pernambucano, metalúrgico ali do ABC Paulista, né? Líder sindical ali no ABC também. E ele estava sendo deputado federal nessa época aí do Sarney. Ele participou da Assembleia Constituinte que fez a Constituição de 1988. Não conseguiu, claro, né? No debate, um dos últimos debates, já tinha debate nessa época, viu? Televisionado, porque tem televisão. Fala-se que foi esses últimos debates que decidiu a vitória do Collor. Na Globo ali, esse debate foi transmitido e aí a desenvoltura, a equipe do Collor fez ele lacrar e vencer as eleições, mas isso estava meio indeciso até esse último debate na Globo. Teria sido esse debate a grande decisão, né, que fez o Collor levar 42% dos votos e o Lula 37%, em terceiro lugar o Brizola. Então, a partir de agora, nós temos o governo Collor. Vamos lá?